Pessoal, continuando aí as regras de derivada, agora a derivada de um quociente, ou seja, a derivada de uma divisão. Então aqui está a função, eu vou explicar como que a gente vai fazer a regra, né? Então a derivada da divisão funciona assim. Então eu vou derivar a parte de cima, né? Então eu vou derivar a parte de cima, está aqui ó, a parte de cima derivado, vezes, vou repetir a parte de baixo. Então eu peguei a parte de baixo, repeti aqui, menos. Aí aqui a fórmula é menos, ó. Então repete a parte de baixo, tá aqui, ó, repetir a parte de baixo e deriva a parte de cima, tá aqui a derivada da parte de cima. A ordem não tem problema trocar não. Então eu derivei a parte de cima, tá aqui indicado que é a derivada da parte de cima vezes repete a parte de baixo, menos. Agora faz o contrário. Repete a parte de cima e deriva a parte de baixo. Então, ó, deriva a parte de cima, repete a parte de baixo, menos. Agora faz o contrário. A parte de cima que eu tinha derivado, agora eu vou repetir. A parte de baixo que eu tinha repetido, agora eu vou derivar. Dividido pela parte de baixo inteira ao quadrado. A parte de baixo é elevada ao quadrado. Então, essa é a regra da divisão. Então, quando você tem a divisão, você faz a derivada da parte de cima, repete a parte de baixo, menos. Repete a parte de cima, deriva a parte de baixo, sobre a parte de baixo ao quadrado. Agora você vai fazer a derivada. Então, olha que a derivada desse termo vai ficar assim, ó. Aqui a derivada 4 vezes 2 é 8. A potência aqui tem expoente 4, subtrai 1, fica 3. A derivada da constante é 0, não precisa colocar. Então, a derivada disso deu isso. Repete esse termo, menos. Esse aqui eu repito, vou derivar esse aqui. Ó. Derivada de x ao quadrado, desce o 2. Então, fica 2x. Aqui a potência é 2, subtrai 1, fica 1. Derivada de menos 5x, como o x está elevado a 1, a derivada de menos 5x é menos 5. Quando a variável está sozinha, assim elevada a 1, quer dizer, a derivada vai dar sempre o número que está com ela. Então, derivada de menos 5x, menos 5. Derivada da constante é 0, então nem precisa colocar. A parte de baixo eu vou deixar sempre elevada ao quadrado. Aí aqui eu vou multiplicar, 8x à quinta vezes x ao quadrado, dá 8x ao cubo vezes x ao quadrado dá 8x à quinta. 8x ao cubo vezes menos 5x dá menos 40x à quarta. 8x ao cubo vezes 3 dá 24x ao cubo. Aqui, ó, 24x à quarta, ó, 2x à quarta vezes 2x dá 4x à quinta, com esse menos, menos 4x à quinta. 2x à quarta vezes menos 5, né? Aqui vai dar menos 10x à quarta, com esse menos dá mais 10x à quarta. Menos 3 vezes 2x dá menos 6x, com esse menos dá mais 6x. E menos 3 vezes menos 5 dá 15, com esse menos, menos 15. Aí vou juntar o que der para juntar, né? Aqui, ó, 8x à quinta com menos 4x à quinta e assim sucessivamente. Então, 8x à quinta menos 4x à quinta dá 4x à quinta. Menos 40x à quarta mais 10x à quarta dá menos 30x à quarta. 24x ao cubo mais 6x menos 15. Então, a resposta vai ser isso aqui. Então, não precisa fazer mais nada, não. Então, vamos ficar sempre atento quando a gente tem que fazer essa regra da divisão. Então, aqui, por exemplo, de novo, a fração, a gente vai dividir. Se a gente usar a regra da divisão, né, então a função g derivada vai ser deriva a parte de cima, derivada da parte de cima. Como a parte de cima é uma constante, derivada da constante é 0. Repete a parte de baixo, que é x. Menos, agora faz o contrário. Repete a parte de cima e deriva a parte de baixo. A derivada do x é 1. Então, ó, derivei a parte de cima é uma constante, derivada da constante é 0. Repete a parte de baixo, menos, agora faz o contrário. Repete a parte de cima e deriva a parte de baixo. Derivada de x é 1. Se fosse 2x, derivada de 2x era 2. Se fosse 10x, derivada de 10x era 10. Como é 1x, a derivada de 1x é 1. Sobre a parte de baixo ao quadrado. Então, vai dar isso aqui, ó. 0 vezes x dá 0. Aqui vai ficar menos 1 vezes 1 é menos 1, né? Menos 1 vezes 1 dá menos 1 sobre... Pessoal, então a derivada dessa função ela dá menos 1 sobre x ao quadrado. Só que a gente pode, em muitos casos, no lugar de fazer a derivada usando a regra da divisão, trabalhar a regra da potência. Como? Por exemplo, essa função. Observa que aqui é o seguinte, eu posso pegar essa função 1 sobre x e passar esse x para cima, né? Então, por exemplo, g de x é igual a 1 sobre x. Eu posso reescrever, eu posso pegar esse x e escrever ele aqui em cima.
Quando eu troco um termo de lugar na fração, eu troco o sinal desse expoente. Então, passar esse x para cima é escrevê-lo como x elevado a menos 1. E aí é que eu posso aplicar a regra da potência. Então, a regra da potência é: desce esse menos 1 multiplicando, né? Subtrai 1 aqui em cima. Então, desce o menos 1 multiplicando, passou para cá multiplicando, está aqui, subtrai 1 aqui em cima, menos 1 com menos 1. Então, menos 1 vezes x aqui vai ficar menos x, e aqui em cima menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Né? Então, aqui vai ficar menos 1, e esse x elevado a menos 2, quando eu passo ele para baixo, né, volto ele para baixo, ele volta como x ao quadrado. E o resultado que eu vou encontrar é o mesmo que eu tinha aqui, ó. Então, ficar atento, né, em circunstâncias que você pode passar essa potência aqui, essa parte de baixo, o denominador para cima, e fazer como potência, você vai encontrar o mesmo resultado, mas nem sempre vai ser assim. Naquele exemplo anterior, por exemplo, esse aqui, se eu for passar isso aqui para cima, eu não posso passar só o x ao quadrado ou menos 5x, eu tenho que passar tudo. Aí passaria essa expressão toda e ela ficaria aqui em cima elevada a menos 1. Então não facilitaria tanto as contas não.